Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review. Eu não tinha ela não, mas aí eu quero agradecer ao nosso querido irmão Lenilson, inscrito aqui do nosso canal, apoiador também do nosso Ponte Teológico. Estive em São Paulo na última semana e ele nos presenteou, isso mesmo, nos presenteou com esta obra, o clássico da editora Ragnos, a Teologia Sistemática de Charles Roger, do século XIX, conhecido como o Príncipe de Princeton. Pois é, foi professor, foi reitor desta famosa faculdade. E olha o calhamaço, mais de 1.700 páginas. E tem assim, estão vendendo a um preço justo, um bom preço. Eu ouço falar dela desde 2008, desde o meu primeiro período na faculdade. E só agora, nós estamos fazendo review, porque fui abençoado, fui presenteado. Quero agradecer aqui mais uma vez ao meu irmão Lenilson. Deus abençoe, meu querido Lenilson. E nós vamos para fazer esse review. Você me perdoem, meus irmãos, a minha voz está um pouco rouca, porque eu estou me recuperando aí de uma forte gripe, tá certo? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Deixe o seu like, comente. Você não é inscrito no nosso canal? Rapaz, se inscreva aí, não dá mole não. Se inscreva aí para você receber as novidades, ative o sininho da notificação. Peço a você que deu like, comente para ajudar a engajar o canal. Dê uma conferida depois aí na nossa playlist. Nós temos aí uma série de vídeos, videoaulas, teologia para iniciantes, 86 aulas gratuitas. Nós temos aí uma série de teologia pentecostal, outra série de teologia paulina, outra série curso de história da teologia. Temos outra série de vídeos, história da filosofia cristã, muita coisa boa aí. Você dê uma olhadinha aí depois e compartilhe nossos vídeos, seja abençoado em nome de Jesus, tá certo? Se você deseja também ser nosso apoiador, temos aqui nos comentários o link do Apoia-se. A partir de R$5 você poderá ser apoiador deste canal fixo mensal e vamos colocar você no nosso grupo que está bombando, o Point Teológico do Zap Zap. Isso, mas é necessário ser apoiador. Note que eu não tenho aqui clube de membros, eu só tenho para me ajudar o grupo do Ponte Teológico, é o grupo do WhatsApp, tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida e vamos para aqui para o sumário, né? Obviamente eu separei também alguns trechos para nós estarmos lendo. É uma obra interessantíssima, muito interessante. É um clássico, né, cara? É um clássico. Embora ele não vai dialogar com teólogos modernos do século XX e XXI, mas não tem como rejeitar, ignorar Charles Roger, embora tenha sido um teólogo do século XIX, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 1, vai falar sobre o método dessa sistemática da teologia, uma ciência, o método teológico, método místico, indutivo, especulativo. Capítulo 2, a teologia em si, tá vendo? A sua natureza, os fatos da natureza revelam a Deus, respostas aos argumentos anteriores, argumento bíblico em prol da teologia natural. Capítulo 3 vai falar sobre o racionalismo deísta, significado do uso do termo, a segunda forma de racionalismo, dogmatismo, a terceira forma de racionalismo. Tá vendo aqui, ó? A função própria da razão em questões de religião, a função dos sentidos em questões da fé. Capítulo 4, misticismo, o significado dos termos entusiasmo e misticismo, interessante, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho bastante sistemáticas, e pelo que eu estou vendo aqui são termos que não é costumeiro de outras sistemáticas abordar, né? Uso filosófico do termo, ó, que legal. Virando aqui a página, ele ainda está falando sobre essa questão, o misticismo na igreja primitiva, o misticismo durante a Idade Média, interessante, ó. Características gerais desse período, místicos medievais, o quietismo, seu caráter geral, líderes desse movimento, os quakers, ou amigos, tá vendo? São movimentos, né, que deram mais destaque à questão da espiritualidade dentro da igreja, né? Então, capítulo 5, temos a doutrina católica romana concernente à regra de fé, onde vai passar aí, ele vai perpassar sobre as principais doutrinas do catolicismo romano, né?
Charles Rogers, para quem não sabe, era protestante calvinista. Tá vendo? A igreja de Roma é agora. A doutrina é contraditada pelos fatos. A igreja de Roma agora ensina erro. Tá vendo? Capítulo 6, a regra de fé protestante. Aqui, as escrituras são infalíveis, ou seja, foram doadas por inspiração divina, a natureza da inspiração, homens inspirados, instrumentos de Deus. Tá vendo? Ok? Passando aqui para outra página. Teologia propriamente dita. Origem da ideia de Deus, ó. Interessante, hein? O conhecimento de Deus é inato. Separei esse trecho aqui pra gente ver. Ou melhor, separei isso aqui, ó. Pode-se provar a existência de Deus? Capítulo 2, teísmo. O argumento ontológico, cosmológico. O mundo é um efeito, objeções, doutrina de Hume. David Hume, né, foi um filósofo cético, né, ateísta, que atacava a Bíblia e a questão da existência de milagres, né? Interessante. Capítulo 3, teorias antiteístas, ó. O que se entende por antiteísmo? O politeísmo, ilosoísmo, materialismo. Muito interessante. Ela vai falar sobre o panteísmo também. Panteísmo grego. Capítulo 4, conhecimento de Deus. Ó, Deus pode ser conhecido. A afirmação da questão, como conhecemos a Deus? Prova de que este método é fidedigno. Vendo aqui, capítulo 5, a natureza e os atributos. Infinitude, eternidade, mutabilidade. Conhecimento, a vontade de Deus, poder de Deus. Santidade de Deus, justiça, bondade, a verdade de Deus. Ó. Capítulo 6, a trindade, ó. A forma bíblica da doutrina. Que forma é essa? Prova bíblica da doutrina. A doutrina da igreja como apresentada pelo Concílio de Nicéia. Muito legal, tá vendo? Pontos decididos por esses concílios contra o sabelianismo, contra o arianismo, semi-arianismo, a relação mútua da pessoa da trindade. Tá vendo? Capítulo 7, a divindade de Cristo, ó, cristologia, portanto, né? Testemunho do Antigo Testamento, características gerais do ensino neotestamentário concernentes a Cristo, os escritos de João, ó, epístola de Paulo, falando sobre a divindade de Jesus. Capítulo 8, o Espírito Santo, pneumatologia, ó. Sua pessoalidade, da idade do Espírito Santo, ofício do Espírito Santo. Ele fala pouco sobre o Espírito Santo, né? 389 até a página 397. 8 páginas para falar sobre o Espírito Santo. É muito comum isso, né? Autores que não são, digamos, carismáticos, pentecostais, digamos, esses terem pouco a dizer sobre o Espírito Santo. Veja, isso é comprovado em Rogers, né? Capítulo 9, o decreto de Deus, os decretos. Isso aqui é interessante, isso aqui ele se interessa, né? Essa questão dos decretos, são livres, a questão, né, da predestinação, pré-ordenação, isso aí era assunto principal dele. Capítulo 10, a criação. Diferentes teorias concernentes à origem do universo, prova da doutrina, objeções a essa doutrina da criação, o propósito da criação, relato mosaico da criação, no capítulo 11, a providência. Tá vendo? Ainda falamos sobre a providência divina. Capítulo 12 vai falar sobre milagres, sua natureza, significado e uso da palavra. Capítulo 13, a angelologia, os anjos, natureza, seu estado, seus empreendimentos, seus anjos maus. Estamos tomando um chazinho, tá bravo. Parte 2, antropologia. Capítulo 1, origem do homem. Tá vendo? Teoria, doutrina bíblica, teorias antibíblicas sobre a origem do homem. Raça de homens, ó. Capítulo 2, a natureza do homem. Que tricotomia antibíblica, passagens ambíguas. O realismo, a forma de teoria realista. Capítulo 3, a origem da alma, teoria da pré-existência, tradicionismo e criacionismo.
Unidade da raça humana, significado da palavra, a ideia de espécie, características gerais e definições. Argumento filológico e moral. Capítulo 5, o estado original do homem. Tá? Retidão original, o homem criado à imagem de Deus, a doutrina da Igreja Romana, a doutrina pelagiana e racionalista. Capítulo 6, o pacto das obras. Deus firmou um pacto com Adão. Promessa do pacto, na verdade do pacto, ou seja, ele não é, obviamente, né, reformado, mas ele não é dispensacionalista, óbvio, né? A queda, capítulo 7. Capítulo 8, o pecado. Ele vai dedicar bastante tempo aqui, bastante conteúdo para falar do pecado. A doutrina da igreja primitiva, a teoria pelagiana, né? A doutrina protestante do pecado aqui. A doutrina da igreja de Roma, Tomás de Aquino, que ele falava sobre o pecado. Ok? Bastante de conteúdo para falar, né? Na página 581 ele vai até 675. Ultrapassa, aliás. Capítulo 9 da Livre Agência. Vai falar sobre motivação, causa, liberdade, liberdade de capacidade, autodeterminação e autodeterminação da vontade. Parte 3, soteriologia, o capítulo 1, plano da salvação. Aqui é a doutrina luterana quanto ao plano de salvação, a doutrina remonstrante, o arminianismo wesleyano, que interessante, o esquema agostiniano. Objeções ao esquema agostiniano. Bastante conteúdo, né? Pacto da Graça, capítulo 2. Pacto da Redenção, Pacto da Graça. Capítulo 3, a pessoa de Cristo. Olha, interessante, né? Porque ele volta a falar aqui sobre Jesus, cristologia novamente. A união hipostática. Consequências da união hipostática, doutrina errôneas e heréticas, a doutrina da igrejas reformadas, a doutrina luterana. Interessante, né? E vai mostrar aí bastante conteúdo a respeito da doutrina wesleyana, luterana. Interessante. Embora ele fosse um reformado calvinista. Capítulo 4, a obra mediadora de Cristo. Cristo, o único mediador. Qualificações para a obra, o tríplice ofício de Cristo. Capítulo 5, o ofício profético. 6, o ofício sacerdotal. 7, a santificação de Cristo. Capítulo 8, por quem Cristo morreu. Prova da doutrina agostiniana. Bastante coisa ainda. Capítulo 9, teorias da expiação. A tal da teoria governamental, tá vendo? Teoria moral, mística. 10, a intercessão de Cristo. Cristo como nosso intercessor. 11, o ofício régio de Cristo. 13, a humilhação de Cristo. Tem ainda, a gente fala sobre cristologia. Capítulo 3, a exaltação de Cristo. Capítulo 14, vocação. Vai falar sobre a graça comum, doutrina luterana, racionalista. A racionalista aqui, pelo que eu estou vendo, parece uma cutucada para falar sobre o arminianismo, né? Tá provocando aqui, parece que ele classifica a doutrina arminiana como racionalista, enfim. A graça eficaz, ó. Lembrando que ele é calvinista, né? O que mais? Capítulo 15, a regeneração, né? A Ordos Salutos, né? Salutes, né? A ordem da salvação. Qual é a ordem da salvação? Você sabe que no calvinismo a ordem da salvação é totalmente diferente do arminianismo, ok? A ordem Salutos. Capítulo 16, a fé, ó. Muita coisa, hein? Tipos de fé. Olha, muito conteúdo, hein? Capítulo 17, a justificação, são mais de 1.700 páginas, pessoal. Aí, você pode parar aí o vídeo aí para ler detalhes, né? Cada tópico aí, cada ponto.
Capítulo 18, santificação, ó, sua natureza, o método de santificação, os frutos da santificação. Show de bola. Assim, na minha opinião, que capítulo 19 é a lei, na minha opinião, para uma sistemática de um volume só, ele atende muito bem, hein? Olha, muita coisa, ó. Estou com 15 minutos de vídeo e ainda estou aqui no índice, lá, capítulo 20, os meios da graça. Né? Faço questão de mostrar tudo para você ter noção, através do sumário. E está tratando. Olha, ainda tem a parte 4, escatologia, capítulo 1, estado da alma depois da morte, olha. Olha lá. A doutrina da igreja de Roma, capítulo 2, a ressurreição. Capítulo 3, a segunda vinda. Capítulo 4, os eventos concomitantes da segunda vinda. Índice analítico. Enfim, foi. Vou ler um trechinho aqui sobre cadê? Condições necessárias à salvação. Aqui, ó. Só ler um trechinho para você ver. Posso nem ficar lendo muito, minha garganta está irritada, mas vamos lá. Visto, pois, que o mundo, por sua própria sabedoria, não conhece a Deus, visto que os homens foram inevitavelmente entregues para morrer em seus pecados, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para salvar os pecadores. Houvesse sido possível qualquer outro método da salvação, Cristo teria morrido em vão. Não há, pois, nenhum outro nome pelo qual os homens podem ser salvos. O conhecimento de Cristo e a fé nele são declarados como essencialmente a salvação. Isto é provado, número 1, porque declara-se que os homens são culpados diante de Deus. 2, porque ninguém pode expiar sua própria culpa e restaurar-se à imagem de Deus. 3, porque declara-se expressamente que Cristo é o único salvador dos homens. 4, porque Cristo delegou à sua igreja a comissão de pregar o evangelho a toda criatura debaixo dos céus como o meio designado da salvação. 5, porque os apóstolos, na execução dessa comissão, foram por toda parte pregando a palavra, testificando a todos os homens, judeus e gentios, doutos e indoutos, que precisavam crer em Cristo como Filho de Deus, a fim de serem salvos. E aí você pode parar o vídeo para ler o restante. A gente faz de tudo para o vídeo não ficar muito longo, mas são tantos detalhes, né? As objeções, ó. Separei outro trecho também aqui, ó. Página 151. Pode-se provar a existência de Deus? Uma grande classe de teólogos e filósofos nega que a existência de Deus seja suscetível de prova. Isso é feito sobre diferentes bases. Primeira, disse que, sendo o conhecimento de Deus intuitivo, não é um tema suscetível de prova. Essa é a posição assumida por aquela classe de teólogos que reduz toda a religião a sentimentos, bem como pela escola moderna de filósofos especulativos, os quais fazem distinção demasiadamente ampla entre razão e entendimento, sendo a primeira a faculdade intuitiva e o último a faculdade discursiva. As verdades eternas e necessárias pertencem à esfera da razão, as verdades subordinadas à esfera do entendimento. É o entendimento que argumenta e conclui. A razão apreende via visão imediata. O que se relaciona com Deus como o ser eterno, infinito, necessário, pertence à esfera da razão, não à esfera do entendimento. Aí você pode parar o vídeo aí para concluir a sua leitura. Pode-se provar a existência de Deus? Aí. Vou virar a página para que você possa ler aí a conclusão do tema. Tá vendo? Ok? É isso aí. Aqui vai falar sobre o teísmo, argumento ontológico. Olha, eu gostei, hein? Só assim de estar olhando aqui nesse review, esses detalhezinhos. Eu tinha aberto aqui, eu ia ler esse texto também, mas o vídeo vai ficar muito longo. Vai falar sobre a vontade humana. Você pode parar aí o vídeo e tentar ler aí esse trecho. Tá certo, queridos? Olha aí, tá aí. Eu sei que é uma obra que está já no mercado antiga, né? Ficou bastante tempo sem publicar. A editora Ragnos fez uma nova reimpressão, né? E
estamos aí e ganhamos de presente essa obra. Deus abençoe o irmão Lenilson. Se você aí pertence a alguma livraria, ao inscrito do canal, deseja nos abençoar com alguma obra para fazermos o review aqui, então você fica à vontade, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.